Amém. Bom dia, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Graça e paz. Bom, eu agradeço, antes de mais nada, a todos pelo carinho, pela atenção. Quero agradecer, pastora Poliana, muito obrigada pelas palavras de carinho, pelas palavras de atenção, por ser tão acolhedora aqui conosco no Ministério de Mulheres dessa igreja. Agradeço a Deus. Para quem não me conhece, eu sou de São Luís do Maranhão, moro aqui há quase 5 anos e trabalho também aqui na comunicação da Igreja Batista de Getsemane como jornalista. Quero agradecer ao pastor Jorge Linhares por nos acolher tão carinhosamente. Toda mulher, todo ser humano em Cristo é um líder na igreja. É um líder cristão. A palavra de Deus diz em Apocalipse que nós fomos chamados por Cristo. Quando Ele toma o livro da mão daquele que está sentado sobre o trono da destra, quando Ele toma o livro, os anjos e os anciãos começam a cantar ao redor do trono e dizem: digno tu és, Cordeiro, diz a palavra de Deus em Apocalipse 5. Digno tu és de tomar o livro, de desatar os teus selos, porque tu foste morto, e com o teu sangue tu compraste para Deus homens, e nesse caso leia-se homens e mulheres, homens de toda tribo, língua, povo e nação, e tu os remiste para o nosso Deus, e tu os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre essa terra. Todos nós somos líderes no Senhor. Todos nós temos um modelo de liderança para levar as pessoas que estão ao nosso redor. Não que nós sejamos especificamente o exemplo, mas nós devemos mostrar Cristo através de nossa vida. Nesse sentido, nós somos o exemplo. Nesse sentido, as mulheres são líderes. Nesse sentido, as mulheres são líderes sem igual. Para que nós possamos entender esse exemplo de liderança que precisa fluir levemente. Porque se não for assim, é um dever nosso como líderes estarmos e sermos livres, leves e soltas, para que a gente possa desempenhar e viver o propósito para o qual Deus nos chamou, nos vocacionou, seja na nossa casa, seja no nosso lar, seja aqui no altar, segurando o microfone momentaneamente, seja louvando, seja adorando, seja exercendo um cargo de chefia lá no seu trabalho, ou exercendo um cargo mais simples, um cargo menor, não importa. Todas nós temos um modelo de liderança a exercer. E nós precisamos ser livres, nós precisamos ter leveza de ser. E nós precisamos ter essa liberdade em Cristo, para que nós possamos, de fato, exercer eficientemente essa liderança cristã. E eu não posso falar em liderança cristã feminina sem citar para mim uma das mulheres que foi uma das maiores líderes que a Bíblia nos aponta. Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 12. Nós vamos ler apenas o versículo 15. Nós vamos falar nesta manhã de Miriam, uma das maiores líderes do povo de Deus. Do povo de Deus. Líderes constituídas por Deus. Abra sua Bíblia. Números, capítulo 12, versículo 15. Quem achou, diga amém. Ainda tem gente folheando. Vou esperar aí 10 segundos. Vamos falar nesta manhã de Miriam. Quem foi essa mulher? Que tipo de liderança ela exerceu? O que ela fez de tão exponencial assim, que impactou tanto a vida do povo de Deus? Diz assim a palavra de Deus, apenas o versículo 15. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Amém? Feche sua Bíblia. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por esta manhã, por essa oportunidade, que Tu venhas falar, bradar a Tua palavra fortemente aos nossos corações, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados e faltas e fale conosco. E eu particularmente, meu Deus, contando com a Tua graça e misericórdia, te peço que a partir desta hora, cesse de falar a carne e o sangue, para que apenas a voz do Espírito Santo ecoe nos 4 cantos deste lugar. Amém? Glória a Deus. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu,
enquanto Miriam não foi recolhida, enquanto ela não voltou para o arraial. Por que isso aconteceu? Quem foi Miriam? Que liderança foi essa que ela exerceu no meio do povo de Deus? A palavra de Deus nos mostra Miriam como um dos maiores exemplos de uma mulher que é livre, leve e solta. A Bíblia nos mostra como que desde pequena, essa menina, essa mulher, essa líder nata, ela conseguiu realmente cumprir o seu propósito, o seu papel em Deus. A Bíblia diz, na primeira menção ao nome de Miriam, na palavra de Deus, nós temos que, quando Moisés nasceu, seu irmão mais novo, sendo ela a mais velha de um grupo de 3 irmãos, a palavra de Deus nos diz que a primeira menção que a Bíblia faz sobre ela é essa, que ela está ali. A Bíblia diz que havia sido baixado um decreto terrível da parte de Faraó, em que ele havia ordenado a matança dos meninos hebreus no Egito. Um faraó que não conhecia mais José se levantou no trono e de repente, quando ele viu, diz a palavra de Deus, se multiplicar o povo de Israel no Egito, o povo teve medo. E por conta disso, e também por conta de alguns outros detalhes que alguns outros historiadores mencionam sobre a história de Êxodo, por conta disso, diz a palavra de Deus que Faraó mandou que as parteiras, Sifrá e Puá, matassem os meninos no Egito. Mas a Bíblia diz que existia um homem da casa de Levi chamado Anrão. Anrão, conforme alguns historiadores vão mencionar em algumas passagens, como por exemplo o historiador Flávio Josefo, do século I, Anrão recebeu uma promessa de Deus quando a sua mulher engravidou neste tempo terrível. Diz a Bíblia que Anrão estava preocupado por causa daquela criança que a sua esposa Joquebede carregava no ventre. E a palavra de Deus então nos diz que, preocupado com isso, ele se pôs, a palavra não, o historiador nos diz que, preocupado com isso, ele se pôs a buscar ao Senhor e perguntar o que seria da família dele, ao que Deus lhe respondeu. Não te preocupes. A criança que tua mulher carrega no ventre é um menino. E é um menino de quem a corte de Faraó aí no Egito já tem falado. É alguém que vai marcar a história do povo de Israel. E ele vai ser conhecido não só aqui, nessa terra, mas ele vai ser conhecido em todo o mundo. Porque eu tenho propósito através da vida dele. Miriam estava lá no seio dessa família. Miriam certamente compartilhou com dessa visão. Certamente ela recebeu essa palavra. Ela devia ser, a palavra de Deus não nos diz, mas ela devia ser uma pré-adolescente, imagino eu. Quando esses eventos começam a acontecer, diz a palavra de Deus que Joquebede dá à luz a Moisés. E ela esconde o menino por 3 meses na sua casa. Mas imagina só a aflição dessa mãe comigo. Imagina só. Pensa comigo. De repente, por 3 meses ela consegue esconder, mas aí ela diz consigo própria, eu não posso mais esconder o meu filho aqui dentro de casa. E se ele é uma promessa de Deus, eu preciso aprender a liberar aquilo que Deus coloca em minhas mãos para o próprio Deus. Eu preciso confiar em Deus. Joquebede, então, cheia de coragem, diz a palavra de Deus que ela e o marido, eles fazem o cesto, colocam betume no cesto para que o cesto pudesse flutuar nas águas, como você já deve conhecer a palavra. E eles então lançam, diz a palavra de Deus, o menino, colocam o menino naquele bercinho flutuante nas águas e lançam a sorte de Deus. Imagina só essa mãe, nesse momento, tendo que abrir mão do seu bebezinho, pequenininho, que ainda mamava em seu peito. Imagina a coragem dessa mulher. Porque dentro de si, imagino eu que ela dizia consigo, eu não vou entregar o meu filho para a espada do Egito. Eu não vou deixar que um soldado entre aqui e mate o meu filho através de uma espada. Eu vou entregar ele nas mãos de Deus. E assim ela entregou ele. Colocou ele no rio e disse, vai com Deus, imagino eu. Diz a palavra de Deus que cada gota, nós entendemos através da palavra, embora não se afirme isso literalmente, mas nós entendemos que cada gota daquele rio obedecia à voz do Senhor que bradava do alto do trono, levem ele em segurança. Eu imagino Deus fazer isso. E Miriam, ainda menina, como eu disse aqui anteriormente, talvez uma pré-adolescente, de repente, ela toma a iniciativa, porque ela já era uma líder. Ela toma a iniciativa de sair do seu lugar de comodidade e dizer assim, eu não vou ver o sofrimento da minha mãe e ficar aqui de braços cruzados. Eu vou pelo menos ver onde é que o meu irmão mais novo vai parar.
palavra de Deus diz que, em Provérbios 14, que toda mulher sábia edifica a sua casa. A filha dessa mulher sábia, se for uma boa auxiliar, certamente ela vai ser uma grande mulher também. Certamente ela vai edificar a sua casa com louvor. E assim foi Miriam. Ela simplesmente disse: eu vou ser auxiliar da minha mãe. Eu vou ser cúmplice da minha mãe. E eu vou me embrenhar pelas margens desse rio. Sei lá se tinha um matagal, eu não sei se era pedregulho. Eu sei que descalça, imagino eu, porque os escravos da época não andavam calçados. Eles andavam descalços. Aos filhos somente dos senhores e aos próprios senhores, claro, de escravos, somente a eles era permitido andar calçados. Imagino eu, então, Miriam correndo, talvez no meio de um matagal que margeava o rio Nilo, ou então um pedregulho, e caminhando e tentando acompanhar onde é que ia parar o bercinho do seu irmão que foi jogado ali naquelas águas. E ela andando, e talvez tendo que abrir aquele mato, e diz a palavra de Deus que de repente, pela provisão divina, a filha de Faraó estava ali naquele lugar. E aquele bercinho flutuante das águas vai parar exatamente aos pés da filha de Faraó. Quando ela vê aquele cesto flutuando nas águas, ela manda que os seus criados vão lá pegar aquele cesto. E de repente, quando ela abre, diz a palavra de Deus que está ali Moisés. E o menino era formoso, diz a Bíblia, cheio de graça. E Miriam observa. Aí eu vou recorrer novamente ao historiador Flávio Josefo para pegar um pouco de uma história paralela que é narrada em outros livros. Ele vai dizer que nesse momento, a filha de Faraó fica encantada com Moisés. O menino era extremamente formoso. Creio eu que a palavra de Deus está falando aqui que ele era cheio da graça de Deus. E devia ser bonito também, devia ser bonitão. A Bíblia diz então, que nesse momento, a filha de Faraó, ela tenta tomar o menino para si. Mas como eu disse, a história paralela vai nos dizer, e é provável que tenha acontecido, que antes de Miriam interpelar a filha de Faraó, ela observa que a filha de Faraó está tentando a todo custo acalentar o menino. E ela chama várias amas do Egito para tentarem dar de mamar ao menino. E o menino rejeita todas. E ela chama uma, chama duas, chama três e nada. E de repente, a filha de Joquebede, Miriam, cheia de um espírito de liderança constituído por Deus, ela vai falar com a filha de Faraó como se fosse uma adulta, tentando persuadir outra adulta. E ela diz: não adianta, minha senhora, a senhora chamar qualquer uma dessas egípcias para tentar amamentar esse menino, porque certamente esse menino é filho de uma hebreia. E ela dá o tiro de misericórdia. Tu queres agora? Eu tenho a solução. Tu queres que eu vá chamar para ti uma hebreia para que te sirva de ama e cuide do menino para ti? A filha de Faraó imediatamente consente. E a palavra de Deus diz, nos mostra que nesse dia, Miriam, ela estava ali demonstrando para que veio ao mundo. Ela simplesmente foi um instrumento de Deus para devolver à sua mãe o filho que ela havia perdido. Ela simplesmente foi um instrumento de Deus, não só para devolver Moisés a Joquebede, como também foi um instrumento de Deus para que Joquebede ainda recebesse um auxílio para criar o próprio filho. Era uma líder sem igual, desde pequena, desde criança. A palavra de Deus diz que essa mulher, ela exerceu um papel de liderança tão forte, que ali na saída do Egito, diz a Bíblia, depois de mais de 400 anos de escravidão, ela estava ali. A Bíblia diz que Deus mandou vários sinais, várias pragas, várias pestes para o Egito. A Bíblia diz que por causa de uma poderosa mão, Faraó foi obrigado a liberar o povo do Egito. Foi obrigado a liberar o povo de Israel, foi obrigado a dar libertação a eles. O tiro de misericórdia saiu quando, finalmente, no capítulo 14 do livro de Êxodo, a palavra de Deus nos diz que Faraó mandou seus carros e cavalos e cavaleiros para perseguir o povo de Israel no meio do Mar Vermelho. Mas a mão do Senhor era tão poderosa e tão forte sobre aquele povo, que diz a palavra de Deus, que Deus mandou um vento oriental por toda a noite, e o povo de Israel passou com os pés em seco. E quando eles chegaram lá do outro lado, Deus deu ordem a Moisés: estende a mão sobre o mar novamente, Moisés, e agora faz o mar voltar para o lugar, porque esse Faraó, com esses seus cavaleiros que perseguiram vocês, nunca mais afligirão vocês de novo. Foi uma grande libertação. O povo estava livre, leve e solto.
finalmente. Mas sabe quem melhor demonstrou que estava assim nessa condição? Miriam e Moisés. Porque quem é livre, leve e solto em Cristo, mesmo que esteja numa cadeia, as correntes das prisões não podem lhe deter. O espírito é livre. Miriam já era livre no Egito. E quando finalmente a libertação do Senhor se concretiza na sua vida, diz a palavra de Deus que Moisés, no capítulo 15, começa a descrever que Moisés começa a cantar. Eu cantarei ao Senhor, porque Ele sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A palavra de Deus diz então que Miriam, do outro lado, ela começa a perceber que aquele louvor não podia parar. E ela se põe a adorar ao Senhor e canta novamente lá do outro lado. Eu cantarei ao Senhor, porque Ele sumamente se exaltou. Ele lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. E Miriam, livre, leve e solta, ela pega o seu tamborim e ela começa a dançar e ela começa a cantar. E quando uma mulher que é líder em Cristo age assim, o que ela causa nas outras? Influência. Porque a palavra de Deus nos diz, no capítulo 15 do livro de Êxodo, que todas as outras mulheres começaram a seguir Miriam. Era uma liderança muito forte. Miriam tinha uma liderança tão forte, mas tão poderosa, tão tremenda em Cristo, tão abençoada, que a palavra nos faz uma pausa para falar de sua morte. A Bíblia diz, no livro de Números, no capítulo 20, morreu Miriam. A Bíblia não fala da morte de alguém assim. Tem que ser uma pessoa importante para a Bíblia registrar. Seja para o bem, seja para o mal. A palavra de Deus fala, e morreu Miriam. Morreu e foi enterrada, e alguns historiadores vão acrescentar que o povo inteiro de Israel chorou. Teve um luto oficial instituído por 30 dias. Tamanha era a importância dessa mulher para a vida do povo de Israel. A palavra de Deus nos diz que a liderança de Miriam ela é tida em tão alta conta para Deus, que a Bíblia nos fala no livro de Miqueias, no capítulo 6, no versículo 4, naquelas contendas que esses profetas menores, maiores também, registram entre Deus e o seu povo. Deus já cansado da insistência do seu povo em quebrar a aliança. Por várias vezes Deus falou através dos profetas sobre as reclamações que o próprio Senhor tinha em relação ao comportamento do povo de Israel. A Bíblia diz que numa dessas queixas, que está registrada em Miqueias 6,4, a palavra de Deus nos diz que Deus fala assim com o povo de Israel. Povo de Israel, o que eu tenho feito contra vocês? Qual é a queixa de vocês em relação a mim? Deus falando através do profeta. Olha, eu tive tanto cuidado pela vida de vocês, que para liderar vocês, em outras palavras, Deus está dizendo isso lá, depois você vai conferir o texto. Eu tive tanto cuidado pela vida de vocês, que para liderar vocês, eu não escolhi líderes quaisquer, quando eu tirei vocês do Egito. Eu escolhi Moisés, Arão e Miriam. Miriam era uma mulher tão extraordinária, que, se você pegar a palavra, em 1 Crônicas, capítulo 6, você vai achar ali uma lista, sabe aqueles nomezinhos que quando a gente está lendo a Bíblia, a gente fica, nossa, eu vou ter que ler isso tudo. Sabe, aqueles capítulos, para que esse horror de nome? Aqueles censos intermináveis que os escritores de crônicas gostam de fazer. Tem lá uma lista interminável. Até o versículo 53, eu contei 111 nomes de pessoas importantes que faziam parte da tribo de Levi. 111 nomes. Você entende esse número? 111 nomes de pessoas destacáveis, que faziam algo importante para o reino de Deus. Pessoas que faziam diferença no reino de Deus. Só homem. Só homem. O povo de Israel, a sociedade era uma sociedade patriarcal. Só homem. Só homem na liderança. Só homem sendo mencionado. Fulano, filho de Beltrano, e os filhos de Coate eram fulano. Certamente, esses homens não tiveram só homens. Eles tiveram mulheres também que foram omitidas dessa lista. Mas sabe qual é o nome da mulher que está lá no meio dessa lista de 111 nomes? O nome de Miriam. 111 nomes, 110 homens. O nome de Miriam, uma líder sem igual, está lá no meio dessa liderança.
era uma mulher para lá de especial. A palavra de Deus nos diz que essa mulher, ela fazia toda a diferença no meio do povo de Israel. Mas não era fácil liderar um povo como o povo de Israel. Não era fácil. Do jeito que não é fácil liderar a igreja hoje. As pessoas murmuram. As pessoas, quando recebem um milagre, elas ficam felizes por 5 minutos. Depois, logo, elas começam a reclamar da vida de novo. Cada um quer dar uma opinião, cada um quer a coisa do seu jeito, cada um quer dizer como é que tem que ser a cor do tapete da igreja. Cada um quer criticar. Eu preferia banco, por que o pastor Jorge colocou agora essa cadeira? Todo mundo sempre tem uma reclamação. E Miriam estava ali liderando esse tipo de gente. Nós percebemos que a partir do capítulo 11 do livro de Números, as reclamações elas começam a se intensificar. De repente, o povo, poucos dias depois que saiu do Egito, estava lá festejando. Glória, aleluia, festa, aleluia, glória a Deus. Estava lá tocando os tamborins. Estava lá se alegrando em Cristo. Mas, um mês depois, as dificuldades e as intempéries do deserto começam a surgir. Falta água, a água que encontra é amarga. E aí, de repente, eles começam a reclamar, até que eles chegam no capítulo 11 do livro de Números. E o capítulo 11 do livro de Números vai nos dizer que o povo chega e começa a observar, de repente, que não tem carne. Eles estão sendo sustentados pelo Senhor da provisão, que nunca nos desampara, nem nos abandona, pelo maná, o pão maravilhoso que desce do céu. Quando o maná caiu a primeira vez, o povo ficou impressionado. Impressionado a ponto de não conseguir achar um nome para aquele negócio que caía no céu. A Bíblia diz, no livro de Êxodo, no capítulo 16, que o povo, quando saiu do seu acampamento, depois que viu que não tinha comida no deserto, reclamou para Moisés. Moisés foi orar a Deus e diz a palavra de Deus, que Deus disse: Moisés, fica tranquilo, fica na tua, que eu vou mandar o maná. Vou mandar o pão do céu. O povo de manhã, quando saiu e achou aquela coisa miúda, parecendo uma geada que cobria a terra, começou a olhar e aquilo era tão maravilhoso. Moisés, acho que era tão apaixonadão pelo maná, que ele dizia que era como bolos de mel que derretia na boca. Aleluia. A palavra de Deus diz que quando esse povo viu esse negócio que era indescritível, começou a perguntar: manhu, que significa o que é isso? E assim o nome do maná ficou maná. Isso é isso. É um negócio que não tem nome, é de Deus, irmão. Come aí e cala a boca. Mas de repente, esse milagre extraordinário, isso é isso, não tem nem nome, começa a dar uma enjoada no povo. Só isso. E a palavra de Deus diz, no capítulo 11 do livro de Números, que o populacho, ou seja, as pessoas que tinham saído junto com Israel, no Êxodo, egípcios talvez, outros escravos de outras etnias, que tinham saído junto com Israel, o populacho, pessoas que não faziam parte, originariamente, do povo de Israel, e que tinham saído junto, viram que a coisa ia ficar feia no Egito, e disseram: opa, eu vou no barco com vocês, aqui eu não vou ficar. Esse populacho, talvez, trazendo à memória os seus costumes de outrora, nossa, sabe o que era bom? Quando a gente comia peixe. Nossa, aquele peixe que a gente comia. Eu entendo o sentimento desse populacho, porque de vez em quando eu me lembro dos peixes que eu comia no Maranhão. Pescada amarela, irmãos. Quando vocês forem lá, me avisem que eu vou dizer qual é o restaurante que vocês vão. Pescada amarela, uma posta de peixe desse tamanho, só carne, não tem espinha. Pode comer feliz e tranquilo. E o populacho começa a sentir falta dessa comida. Nossa, eu senti falta de comer um peixe. Só que aquilo que parecia ser só uma falta no coração do populacho, vira murmuração na boca de Israel. Israel começa: no Egito, irmão, pensa num negócio que Deus abomina. É ingratidão. No Egito eu comia peixe. No Egito eu comia alho. Eu comia cebola. Eu comia alho silvestre. Irmão, alho já é bom. Alho silvestre eu não imagino o sabor. Deve ser muito bom também. E eu comia tudo isso de graça. Olha o engano do murmurador. Todo murmurador é assim. Ele começa a enxergar em outras situações que ele já viveu, que ele sabe que foi ruim, ele começa a enxergar coisa boa.
Ele sabe que foi ruim. Não era de graça que eles comiam peixe. O preço era a escravidão. Mas lá, depois que eles foram libertos por Deus, quando a murmuração entra, eles começam a dizer, o peixe lá era de graça. Não era de graça não, vocês eram escravos. Me poupe. Ai, que saudade daquele alho. Tá cheirando aqui. E eles começam a murmurar. E eles começam a desejar mais as delícias do Egito do que a liberdade que eles estão desfrutando com Deus no deserto. Irmão, pensa. Pensa comigo, irmã. Não é chato? De repente você tem um noivo, marido, um namorado. E esse namorado começa. Fulana de tal é que era bonita. Era assim com Deus. Fulana de tal é que era. A vontade que dá é perguntar, está fazendo o que aqui comigo, seu filho de uma santa? Eu tenho uma amiga que ela é um ais. Dina Leia é o nome dela. Uma bênção. Uma vez ela me contou uma certa experiência, não sei nem se eu podia dizer. Agora eu já falei o nome, vou falar. Ela me contou uma certa experiência que ela conheceu uma pessoa e ela tinha um relacionamento sério com essa pessoa e essa pessoa de repente vira para ela e diz um disparate. Nossa, mas olha, a namorada mais bonita que eu tive foi fulana de tal. Ô, irmão, isso no ouvido de uma mulher negra maranhense. Ela disse, e o namorado mais feio que eu tive foste tu. Porque assim, Deus te tira de uma situação boa, te coloca numa melhor, e você vai falar da outra situação que era péssima. Você vai falar que era a melhor prisão da qual Deus te tirou do que viver aqui em liberdade com Cristo, com Deus. O murmurador é assim. Ele menospreza as bênçãos de Deus. Deus faz de tudo para agradar. E ele está ali sempre reclamando, sempre lamentando da vida, sempre enxergando o lado pior. E nesse clima de murmuração, lá está Miriam acompanhando tudo. Miriam era uma das líderes. Ela estava suportando aquele jugo com Moisés. Ela e Arão estavam fazendo ali parte daquele time. A palavra de Deus então nos diz que Deus, quando houve essa reclamação, diz a Bíblia que ele manda fogo no arraial. E o negócio pega tanto fogo que o povo chama aquele nome daquele lugar onde eles estavam de Taberá. O fogo queimou. Pegou fogo aqui no arraial. O povo começa a reclamar e continua reclamando, a ponto de Moisés ficar enfadado em sua alma. A Bíblia diz no capítulo 11, ainda nesse capítulo 11, que Moisés diz, olha Deus, porque o povo quando murmurava, geralmente quando você lê murmuração no Egito, que o povo vai reclamar para Moisés, o povo não vai reclamar como um povo civilizado. Moisés, é o seguinte, nós temos uma queixa contra ti e contra Deus. Nem assim, já seria errado. Mas olha, é o seguinte, poxa, está faltando carne aqui, rapaz. Vê o que tu podes fazer, porque senão a gente vai entrar com uma ação contra ti, a gente vai reclamar na ajuda. Não tinha isso não, irmão. Sabe qual era a justiça que o povo gostava? Todas as vezes que você lê murmuração e que você lê que o povo está reclamando com Moisés, eles não estão só falando, eles estão com pedras na mão para tentar matar Moisés. E eles vão lá e começam a reclamar, rapaz, esse Moisés, que enrascada foi essa que esse cara nos colocou? Mas Moisés, eu vou te acertar uma pedrada que meu filho não vai sobrar um ossinho de ti. E Moisés, cansado desse negócio, ele vai falar com Deus. Agora olha a diferença de quem abre o coração e lamenta de uma situação que está incomodando para Deus, para quem é murmurador. Murmurador eu já falei. Moisés, lamentando para Deus, abrindo o coração para Deus, ele diz, Deus, eu vou te dizer um negócio. Eu não parei menino. Eu não parei um filho. Por acaso eu te disse, me dá aqui esse menino. Tu não podes virar para mim e dizer, quem pariu Mateus, que o embale. Não, está errado isso, Deus. Estou cansado. Esse povo vive reclamando. E olha, eu vou te falar um negócio. Não me entenda mal. É o que eu estou traduzindo, irmãos. Não me entenda mal. De fato, Senhor, não tem carne. Moisés não estava murmurando. Ele estava dizendo, olha, realmente não tem carne. Será que dá para o Senhor aliviar aí a barra? Mas ele estava cansado. E ele conversa com Deus nesses termos. Ele diz, olha, se for para ser assim, para ficar carregando esse povo murmurador o caminho todo, e ficar faltando coisa, e esse povo se irritando comigo a ponto de me apedrejar o tempo, Deus, me mata logo e me leva logo, porque eu estou cansado. A palavra de Deus diz que Deus fala com Moisés, Moisés, segura a tua onda. Faz o seguinte, reúne 70 camaradas, só cabra macho. Chama esse povo, 70 homens que representem todas as 12 tribos de Israel.
E diz para eles se reunirem na porta da tenda, do tabernáculo. Que amanhã, diz para o povo se santificar, porque eu vou retirar e compartilhar do Espírito que está em ti, que opera sobre a tua liderança, eu vou compartilhar sobre todos esses 70 homens. E eles vão te ajudar. Eles serão teus auxiliares. Eles vão te ajudar a levar essa liderança contigo. A liderança, o cajado está nas tuas mãos, mas eu vou colocar líderes idôneos ao teu lado. A palavra de Deus diz que assim Moisés faz, eles se reúnem, só que 68 homens vão à porta da tenda do tabernáculo. E apenas 2 ficam lá na casa deles. Mas a palavra de Deus diz que a promessa de Deus foi tão poderosa naquele dia. O Espírito de Deus se derramou com tanta força, que quando aqueles homens estavam reunidos ao redor do arraial, diz a palavra de Deus que Moisés clamou, e o Espírito do Senhor se derramou, e todos aqueles 68 homens começaram a profetizar no Senhor. Além daqueles 68 homens, a unção que Deus derramou naquele lugar foi tão forte e tão poderosa, que além dos 68 homens, até os 2 que não foram, que ficaram em casa, porque a promessa também dizia respeito a eles, também foram cheios do Espírito Santo. E eles profetizaram, e eles falaram, inspirados pelo Espírito de Deus, e a unção foi derramada, mas o clima de reclamação por causa das coisas que as pessoas não tinham era tão forte, que diz a Bíblia que um homem veio de lá e disse, olha, Moisés, aqueles 2 que não vieram para a reunião da igreja, estão lá profetizando no arraial. Josué, cheio de concupiscência também, porque o que estava reinando naquele lugar era a concupiscência. Josué cheio de concupiscência, olha aí, Senhor, profetizando, não vieram aqui, proíbe. E Moisés, na hora, o que é, Josué? Tu também vais ter ciúmes por mim? Ah, rapaz, fica na tua. A Bíblia diz que Moisés deixa, porque ele percebe de imediato aquilo que ele expressa. Quem dera que todo o povo fosse profeta do Senhor e cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus então nos diz que assim Deus manda a carne, porque o episódio fala sobre carne. O povo estava desejando era carne, o povo queria comer era carne. Não interessa quão favorável estivesse a situação, o que o povo queria era carne. Eles queriam dar livre curso para o seu desejo. E a Bíblia diz que assim, então, Deus prometeu, olha, Moisés disse para esse povo que eu vou mandar carne. Mas eles vão comer carne não é só um dia não, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20. Vão comer carne um mês inteiro. E na hora que eles estiverem mastigando a carne, eles vão ver o que eu vou fazer com eles. A Bíblia diz que assim, o Senhor mandou outro vento. E esse outro vento trouxe tantas codornizes, mas tantas, que diz a palavra de Deus que elas ficaram espalhadas por cerca de 1 metro, mais ou menos 90 centímetros, ao redor de todo o arraial. 600 mil homens a pé, só de homem. Deus mandou carne. E o povo que estava só com desejo de carne, queria saber, era de sanar a concupiscência. O que é concupiscência? É desejo desenfreado. Eu quero aquele homem, aquele ali que eu vou me casar, eu quero. E vai, e passa por cima de tudo e todos. Está todo mundo avisando. Não casa, esse homem não é para ti. Olha, não, eu quero. Eu estou sozinha há muito tempo, eu quero. Dá livre curso ao desejo, é o desejo desenfreado. Não, porque eu quero esse cargo, eu quero. Não, e glória a Deus, eu vou puxar o tapete desse cara, mas o cargo é meu, louvado seja Deus. Desejo desenfreado. O povo estava assim, eu quero é carne. E de repente Deus, carne, come carne. Come, mas vai comer a carne agora. Oh, irmão. O povo estava mastigando e a palavra de Deus diz que de repente Deus mandou uma praga. E o povo começou a morrer. Não morreu porque Deus é vingativo, morreu por causa do desejo desenfreado. Morreu por causa do hedonismo, que é tão cultuado hoje em dia por aí afora. Morreu porque o que importa é eu cumprir a minha vontade. Morreu porque o que eu quero é cumprir o meu desejo. E de repente, no meio desse desejo desenfreado, lá estava a família de Moisés. Arão e Miriam. A palavra de Deus diz que o povo começa a morrer. E por causa da praga do Senhor, aquele lugar foi chamado de Kibrote Hatava, que significa túmulo dos desejos. Em outras palavras, o povo morreu aqui porque desejou demais. A Bíblia diz então que nesse contexto, nós entramos no capítulo 12. Nesse contexto, um dia, sabe quem está ali? Que acabou de sair de Kibrote Hatava, que acabou de passar por uma briga tremenda,
naquela igreja que acabou de passar por uma contenda terrível? Miriam. Só que nesse dia, Miriam não estava muito bem. Eu não posso nem dizer que ela estava com TPM, porque eu acredito que a essa altura do campeonato, como ela era bem mais velha que Moisés, o costume das mulheres já havia cessado há um certo tempo. Mas Miriam estava meio de quina para a lua nesse dia. É um negócio assim, sabe? Naquele dia que nós, mulheres, acordamos de TPM. E a gente quer matar o primeiro que aparece pela frente, que por acaso às vezes é o marido. Ele acordou e me deu bom dia num tom que eu não gostei. Ah, mas hoje esse camarada vai morrer. E de repente Miriam está nesse dia. E é nesse dia que ela resolve lavar uma roupa suja. Mas era uma roupa suja que não era dela. Ela resolve trazer para o seio da família essa líder ser igual. Uma mulher que quando estava posicionada e alinhada com a vontade do Senhor, ela era extraordinária. Mas no dia que ela resolveu sair da posição que Deus havia colocado, nesse dia ela colocou toda a casa abaixo. Ela olhou para a mulher de Moisés e disse: ah, neguinha, para que tu passaste aqui na minha frente? É contigo mesmo, vem cá, Arão. E Arão, gente, era o outro irmão, era o irmão do meio. E Arão era meio arregão. Você entende essa palavra? Acho que sim, né? Arão era meio arregão. Não tiro todos os créditos que Arão tem. Primeiro sumo sacerdote, líder, tinha uma eloquência invejável. Mas ele era meio arregão. A palavra de Deus diz, por exemplo, em Êxodo 32, que quando o povo sente falta de Moisés, depois de 40 dias, eles vão lá, pressionam Arão e na hora Arão cede. Não pode fazer o bezerro de ouro. Faz o bezerro de ouro e a gente vai fazer uma festa para o Senhor. E ele faz uma espécie de, sabe, uma mistura religiosa. A gente cultua a Deus, faz o bezerro de ouro e está tudo em casa. Miriam, sabendo dessa característica do irmão dela, ela vai e a primeira pessoa que ela persuade, porque ela é líder, é o irmão, o arregão. Ela diz: ah, não, vem cá. Tu achas que está certo? Moisés, rapaz, Moisés é nosso irmão mais novo, que história é essa? É tão profeta quanto nós. Deus só fala por acaso através dele. Moisés, se tu és profeta, eu também. E ela começa a reclamar com o irmão mais novo, que ali naquele contexto não era o irmão mais novo, era o líder dela. Ela começa a questionar a autoridade do irmão mais novo dela, que Deus havia posto sobre ela. Ela saiu da posição dela, de líder, que já era muito boa, para passar a questionar a autoridade do irmão. E diz a palavra de Deus que ela começa a dizer: Moisés, vem cá, que história é essa de tu casares com essa mulher cuxita? Se tu és profeta, querido, eu também sou. Se Deus fala através de ti, também através de mim. Nesse dia ela estava atacada. Irmãos, imagina a cena comigo. E Arão começa a reclamar também. Agora eu quero que você viaje rapidinho comigo. E eu já estou terminando. Tem que dar essa satisfação, porque a dona já chegou. Pensa comigo nessa, rapidinho. Imagina comigo, um pai de família, toma seu café, abençoado, tranquilo, ele tem 3 filhos. Ele toma o café e está com tudo pronto para ir para o escritório. Ele vai, sai correndo, liga o carro. E ele, antes de ligar o carro, ele vira para os meninos e diz: olha, ele vira para a filha mais velha, imagina comigo, e diz: cuida dos teus irmãos. Ele vira para o do meio e diz: mantém tudo em ordem. Ele vira para o mais novo e diz: não faça bagunça. E ele sai. Mas quando ele liga o carro, está lá no meio do caminho, ele lembra: esqueci a pasta. E ele volta. Quando ele volta, ele encontra os 2 mais velhos, marmanjões, batendo no mais novo. Ah, para quê? Batendo no caçulinha, sem piedade. O que você acha que esse pai de família faz? É isso que eu imagino, é essa cena que eu imagino quando a palavra de Deus começa a descrever o ataque de Miriam. Ela começa a dizer: Moisés, se tu é profeta, eu também sou. O negócio é o seguinte: Deus também fala através de mim. E a Bíblia faz uma pausa para dizer: e Deus ouviu. Esse Deus ouviu, é essa cena que eu imagino. O pai de família voltou, passou pela porta do quarto e viu os 2 mais velhos batendo no meu caçulinha. Ah, para quê? A palavra de Deus diz que nesse momento Moisés não diz nada. Ele está tendo a sua autoridade, depois de tudo que Deus já fez através da vida dele, ele está tendo a sua autoridade questionada pela irmã mais velha e pelo irmão do meio. E ele não diz nada, porque a Bíblia enfatiza: e era o varão Moisés o homem mais manso da face da terra.
Sabe por quê, queridos? Porque quem tem autoridade não precisa vociferar autoritarismo. Quem tem autoridade não precisa sair dizendo: me obedece porque eu sou o homem dessa casa. Querido, se a sua mulher for bem amada, com certeza ela vai ter prazer em se submeter a você. Quem tem autoridade não precisa ficar vociferando: eu sou a mulher nesse negócio aqui. Se você for realmente a mulher na posição certa, você não vai precisar bater no peito, porque Deus já brada dos céus por você. Moisés não precisou falar nada. A palavra de Deus diz então que Deus intervém e diz na hora: Arão, Miriam e Moisés, os três, junto, aqui, na porta da tenda. Mas eu vou resolver esse negócio com vocês agora. E eu fico imaginando os três indo, com o rabinho entre as pernas. Moisés era manso mesmo, porque se fosse eu, não, irmãos, eu não quero ser isso. Mas qualquer pessoa que pensa, depois que apanhou, eu fazia na hora. Vocês me bateram, olha aí, o couro vai comer. E é no lombo de vocês. Ele vai caladinho. A palavra de Deus diz que os três chegam lá. E quando os três chegam lá, Deus só fala o seguinte: vocês conhecem algum profeta? Quando vocês conhecem um profeta, eu falo através desse profeta. Eu falo com esse profeta através de sonhos e visões. Mas com o meu filhinho, com o meu caçulinha Moisés, não é assim não. Eu falo com ele como um homem conversa com seu amigo, face a face. Ele está na minha presença. E vocês não tiveram temor de desafiar a autoridade dele? É o seguinte, vou me retirar. Deus só fala isso. De repente Arão olha para o lado e quem é que está totalmente leprosa? Miriam. No dia que ela acordou leprosa, ela ficou atacada. No dia que ela acordou atacada, ela ficou leprosa. E aí, Arão se dá conta da besteira que ele fez. E ele diz: ai meu Senhor, corre e acode Miriam. Não permita que ela seja como um aborto que acabou de sair e não vai nem conhecer a vida. E Moisés, aquele que estava tendo a autoridade questionada por ela, vai interceder por ela ao Senhor. E Deus, corrigindo aquele que ama, corrigindo a Miriam, porque ao que muito é dado, muito será cobrado. Sabendo que Miriam precisava passar por aquela correção, ele diz: se o seu pai cuspisse no seu rosto, ela não teria que ficar fora, isolada 7 dias. Então deixa ela lá 7 dias, fora do arraial. Deus está falando isso acerca de um costume antigo que existia em Israel. Sobre o fato de que quando uma pessoa tinha que ser envergonhada, as autoridades cuspiam no rosto dela. Tentaram fazer isso com Jesus, só que injustamente. A palavra de Deus nos diz que Miriam então parou. Ficou isolada por causa da lepra, fora do arraial, por 7 dias. Só que Miriam era líder. Eu dei essa volta todinha para falar sobre isso. Aqui. Quando Miriam parou, a palavra de Deus diz que todo o povo de Israel parou. Quando Miriam resolveu ficar atacada, ela foi corrigida pelo Senhor. Mas quando um líder é corrigido, ele para. Mas todo o povo que Deus colocou sob a responsabilidade dele para também. Miriam estava sendo ali corrigida pelo Senhor porque ela precisava ter essa área da sua vida tratada. E ela ficou fora do arraial. E pela primeira vez na vida, aquela mulher que era livre, leve e solta, dentro do arraial, agora fora do arraial, ela está presa. Ela está detida. Ela está paralisada. E Deus te trouxe aqui nesta manhã e eu tenho certeza absoluta para te dizer, como Ele tem falado muitas vezes ao meu coração: vai ficar parada aí. Vai ficar parada alimentando essa mágoa. Vai ficar parada alimentando essa dor. Vai ficar remoendo esse passado que não cessa da sua mente. Vai ficar parada enquanto você está aí parada nesse lugar, com essa lamentação nos lábios. É porque meu pai me bateu. É porque minha mãe não me favoreceu. É porque aquele namorado me traiu. É porque aquela pessoa foi injusta comigo. É porque ninguém me dá oportunidade na vida. Enquanto você para, não é só você que para. Todo o povo que Deus colocou sob a tua responsabilidade, para também. Porque você foi uma líder constituída por Deus. Grande é a sua responsabilidade na presença do Senhor. É você quem tem que vigiar sobre essa sua liberdade. É você quem não tem que permitir que as suas emoções governem sobre o seu estado de espírito, para que você não fique presa pelas emoções. Para que você não fique acorrentada por causa de uma mágoa, por causa de um perdão que não vem no seu coração, por causa de um problema que você não resolve,
Quantas amizades você já perdeu por causa desses ataques às vezes que a gente tem? Quantas oportunidades na vida nós não já perdemos? E quantas vezes a nossa família, o crescimento espiritual da nossa família, da nossa parentela, de maridos e filhos e netos, quantas vezes a família não cresce em Cristo, o povo não cresce em Cristo, porque as mulheres estão presas fora do arraial. A Bíblia diz, e Paulo disse, no livro de Filipenses, nós precisamos alcançar a perfeição. Eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e correndo para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus te chamou para ser livre. Volta para o arraial. Fora do arraial, a sensação de liberdade é enganosa, mas lá é prisão. Dentro do arraial é que está a verdadeira liberdade cristã. Volta para o arraial. Sai desse lugar de mágoa. Sai desse lugar de rancor. Sai desse lugar de competição. Essa competição desenfreada que às vezes as mulheres têm entre si. É sogra competindo com nora. É cunhada competindo com cunhada. É porque é o meu irmão. Ah, me poupe. E mulher ainda tem um negócio de jogar cabelo às vezes. É competindo com ninguém, é porque meu filhinho gosta assim. É nora que fica tentando boicotar o relacionamento do marido com a mãe. Para com isso. Mãe vai ser sempre mãe. Mulher vai ser sempre mulher. Cunhada, irmã vai ser sempre cunhada. E ninguém vai ocupar o lugar de ninguém. Porque foi para isso que Deus te vocacionou. Se é mulher, é mulher. Se é esposa, é esposa. Se é mãe, se é sogra, é sogra. E todo mundo pode ser muito bem feliz na posição que Deus colocou. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita para nós. Sai desse lugar de competição, sai desse lugar de ficar se metendo no relacionamento dos outros, sai daí, isso é prisão, isso vai te adoecer, isso vai te colocar uma lepra espiritual que vai te tirar do arraial. Deus te chama para a vida e vida em abundância dentro do arraial, porque foi para isso que Ele te chamou. Esquece a mágoa, esquece o passado, esquece o rancor. E viva livre, leve e solta na presença do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Tem uma palavra de Deus para você, mulher, que chegou aqui, talvez se sentindo sobrecarregada pela prisão da mágoa. Talvez. É muito difícil o que eu vou falar aqui. É muito difícil esquecer o passado, por exemplo, de um pai que foi um abusador, de uma mãe que foi uma mãe violenta, de um namorado que foi agressivo, ou que foi um traidor, de um marido que sempre tripudiou das suas emoções. É difícil esquecer. Mas a palavra de Deus diz no Salmo 45, no versículo 10, minha filha, esquece da casa do teu pai. Ele não está falando para você esquecer seus familiares, sua família. Ele está dizendo, esquece a dor. Você agora se casou com o Senhor, com o Rei. Esquece da casa do teu pai. Esquece de todo o mal. E olha para o Senhor. Então o Senhor vai se afeiçoar à tua formosura. Talvez você que está aqui nessa manhã, chegou aqui com o coração em frangalhos. E você não tem percebido que esse coração que está em frangalhos tem deixado você presa numa situação, num relacionamento que Deus não tem para você. Presa talvez numa situação que Deus não colocou na sua vida. A posição que Deus tem para você, o que Ele já lhe deu, já é muito boa. Se você que está aqui nessa manhã ainda não descobriu qual é a sua posição em Cristo, eu quero fazer um convite para você. Cristo te chama para ser servo, para que Ele possa te libertar. Enquanto você viver cativa aos seus sentimentos, aos seus pensamentos próprios, você vai ser presa. Mas na hora que você entrega a sua vida para Cristo, quando o Filho vos liberta, verdadeiramente você é livre. Tem alguém aqui nessa manhã que quer deixar essa prisão para trás e que quer entrar no arraial de Cristo para ser liberta em Cristo? Você só precisa levantar a sua mão. Você só precisa dizer, eu quero.
Estou cansada de viver carregando a prisão da mágoa, a prisão da indiferença, a prisão do rancor, a prisão da insegurança. A prisão, talvez, no seu caso, não é como de Miriam, de querer ser mais do que aquilo que Deus já lhe colocou. Mas talvez você está lutando, se anulando, sendo menos do que aquilo que Deus já projetou para você. Deus te projetou para estar aqui em cima e, de repente, por causa de algumas construções que você sofreu na vida, você tem tentado se limitar aqui embaixo. Deus te chama. Deus te chama. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E tudo mais Ele vai fazer na sua vida e através da sua vida. Deus tem uma novidade para você aqui nessa manhã. Deus tem abertura de prisões aqui nesta manhã. Deus tem pessoas para fazer com que elas deixem de ser cativas e passem a ser libertas no nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém aqui no nosso meio que quer experimentar dessa liberdade? Levante a sua mão aí onde você está. E diga, eu quero. Levante bem alto. Tem uma pessoa aqui. Vem cá, deixa eu orar por ti. Tem mais alguém? Eu cansei de carregar essa prisão. Eu agora quero ser leve nessa liderança, nesse chamado, nessa posição que Deus me deu. Foi para isso que Deus me chamou. Vem cá. Vem cá, o Senhor Deus vai te abençoar. Tem uma pessoa aqui. Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui nessa manhã? Vem. O mestre te chama. Acabou a prisão, acabou esse negócio de ficar carregando um peso que não é seu, de ficar lutando para assumir uma posição que não é sua, acabou. Todas essas coisas ficaram para trás. Eis que hoje tudo se faz novo para a glória de Deus. Vamos orar? Tem mais alguém? Enquanto a pastora Poliana vem para orar por essa vida. Pastor Ismael. Tem mais alguém? Sai dessa prisão, sai. Deus não te chamou para viver presa fora do arraial. Sai daí. Vem para Cristo, vem ser livre em Cristo. A posição que Ele tem para você já é muito boa. Em nome de Jesus. Aleluia. Qual que é o seu nome? Pergunta para ela, Karina. Josiane. Aleluia. Vamos orar pela Josiane? Você pode levantar sua mão como igreja. Nós te abençoamos, Josiane. E nós queremos, em nome de Jesus, ó Deus, declarar sobre a vida da Josiane que hoje cadeias foram quebradas, que hoje, em nome de Jesus, a unção do Senhor despedaçou sobre a vida da Josiane todo jugo. Deus, que hoje a Josiane, ela foi liberta do império das trevas e transportada para o reino do Filho do seu amor, em quem ela tem o perdão e a redenção dos seus pecados. Que em nome de Jesus Cristo ela possa caminhar na liberdade do teu Espírito e sobre ela não haverá mais condenação, porque em nome de Jesus, se o Filho te libertar, Josiane, verdadeiramente você será livre. E hoje nessa manhã o Senhor Jesus te libertou e você está livre para caminhar na presença do Senhor em nome de Jesus. Você vai repetir comigo, amém? A igreja diz amém. E a Josiane vai repetir dizendo, Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração, porque eu entendi nessa manhã que Jesus me libertou. E eu te agradeço pelo perdão dos meus pecados, porque hoje eu estou livre, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar mais uma vez, amém, irmãos? Eu fui ricamente abençoado nesta manhã. Louvo a Deus pela sua vida, pelo empenho, pelas mulheres ali empoderadas, olha, tão lindas. Graças a Deus, tão lindas. Eu quero agradecer a Deus, nós vamos orar. Eu vou fazer uma oração, a pastora Poliana também. Está só começando o congresso, irmãos. Esse é o primeiro culto. E é uma palavra tão preciosa como essa da pastora Ana. Ali o maridão dela está ali do lado. Deus abençoe você. Graças, Christian. Graças a Deus. E nós vamos agradecer a Deus. Levante as suas mãos. Eu vou pedir a própria pastora Poliana para fazer mais essa oração. Pelos homens agora. Porque ela ministrou uma palavra, o Fernando, levanta a mão aí, Fernando. Ele me disse, eu preciso de uma oração. Por nós homens fomos impactados aqui nesta manhã. A palavra foi para as mulheres, mas acertou os homens aqui, irmãos.
Eu nem respirei ali direito, Ana. Ana do céu. 7 igrejas do céu. Então vou orar pelos homens. Vou orar, mas fica aqui, não vai para lá não. Fica aqui. Vamos orar, as mulheres comigo, vamos orar por nós homens. Vamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós também, homens, sacerdotes, fomos impactados com essa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela vida das mulheres. O Senhor tem levantado nessa nação, ao redor do mundo, para nos ensinar tanto. Humildemente, nesta manhã, nós nos colocamos aos teus pés também, como a tua filha acabou de ministrar aqui agora tão lindamente. Verdadeiramente livres são aqueles que tomam as suas decisões pautadas em Cristo e na sua palavra. A liberdade não está em um vício. A liberdade não está no adultério. A liberdade não está na prostituição. A liberdade está em Cristo Jesus. Nessas questões que nós falamos, é uma verdadeira escravidão, mas nós somos livres em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, e nós ministramos sobre a vida de cada irmão precioso aqui nesta manhã. A tua graça, o teu perdão, o teu amor, a tua libertação. Nós, aqui agora como igreja, nós nos rendemos diante de ti mais uma vez, e a palavra em nossos lábios é gratidão, Senhor. Gratidão, Jesus. Nós não vamos murmurar, seremos gratos a ti. E se por algum momento, ó Deus, a murmuração fizer parte dos nossos lábios, rapidamente que nós possamos nos arrepender e voltar à gratidão ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela vida da pastora Poliana, por essa equipe, pela vida do nosso pastor Jorge, que sempre nos apoia em tudo que estamos fazendo. É para o crescimento do teu reino, para a tua glória. Nós te agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diz amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Obrigado, pastora. Que Deus te abençoe. Aplauda aí com um brado de júbilo, por favor. Não deixa cair não, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.